Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje voltamos a analisar este novo pacote de descentralização, mas vamos nos cingir em alguns artigos deste acordo. Falo então do artigo que dita a governação dos municípios, que agora passa a ser a autarquia provincial, e para isso contamos com a presença do Dr. António Frangulos, que já está aqui connosco. Boa noite, doutor. É sempre bom tê-lo cá mais uma vez. Eu começava por perguntar sobre esta discussão que está a ser levada a cabo no país com relação a este pacote de descentralização, após o anúncio do Presidente da República a semana passada sobre os consensos alcançados entre o Governo e a Renamo, e nestes consensos ditaram, portanto, este novo pacote de descentralização. Há aqui uma inquietação por parte de académicos e a sociedade civil também, que esteve reunida ontem para debater, discutir este novo pacote de descentralização, e todos são, portanto, uniformes em não concordar com este novo modelo de governação dos municípios. Ou seja, há aqui um retrocesso à democracia conquistada com muito esforço pelos moçambicanos. Qual é a sua opinião com relação a esta situação? Espectadores do nosso programa, dizer que, bom, semana passada eu mesmo abordei este assunto com um bocado mais de azedume, porque fui em volta dos aspectos jurídicos que acabam, portanto, periclitando os aspectos políticos, e conhecedor que sou daquilo que eram as propostas iniciais do líder da Renamo, as propostas do MDM em relação a este problema da autarcização, digamos, das províncias. A verdade é que chegamos a uma situação em que a Frelimo, de uma forma subtil, digamos assim, recusou essa proposta e produziu alguma coisa que pudesse garantir uma paz militar. E nessa perspectiva política, eu ainda dou mão a torcer, e sempre com aquela perspectiva de que o futuro pode vir a ditar, digamos, necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento desta proposta inicial. Eu, por acaso, participei neste evento que se chamou Mesa Redonda, organizada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, no Hotel Cardoso, ainda ontem, 15 de fevereiro de 2018, em que o acento tônico
foi que, de um modo geral, a iniciativa ou os tais consensos são bem-vindos, né, enquanto garantem esta paz militar. E oxalá que a fase subsequente, que é da discussão das questões militares, também surta algum consenso e que não se volte a ouvir o troar das armas. Mas também sublinhou-se com muita intensidade que este projeto precisava, lá onde foi depositado, na Assembleia, com a participação de muitos de nós, este projeto precisa de aperfeiçoamento, porque traz consigo absurdidades de técnica legislativa, traz absurdidades de índole mesmo política. O indivíduo consegue encontrar a apetência do político em, digamos, apertar com a tutela, com o controlo, digamos, destas descentralizações que eu digo descentralizações porque é o que se deve dizer, mas preciso dizer entre parênteses ou como questão prévia de que a descentralização verdadeira tem a ver com a existência ou criação de uma pessoa coletiva de direito público, uma pessoa coletiva pública. E a imagem muito bem nossa conhecida é exatamente a autarquia, não é? E se nós formos a ver esta questão dos governadores, começou com esse nome de descentralização, o que dava a entender, e até era o que o Gilles Sestac defendia, que se trata de autarquias, digamos, superiores, e que no fim do dia o que nós vimos foi o contrário do que o artigo 273, por exemplo, refere no seu número 4. A lei pode estabelecer outras categorias autárquicas superiores ou inferiores à circunscrição territorial do município ou da povoação. Mas o Dr. Frangulos falava aqui de que este novo pacote de descentralização traz consigo algumas lacunas, alguns retrocessos e que é necessário então que se debata, que se analise com profundidade para que este novo pacote de descentralização não seja uma pedra, portanto, no sapato dos moçambicanos. Será esta a função da Assembleia da República neste momento, de poder avaliar este novo pacote de descentralização para poder chegar ao modelo ideal? Repara uma coisa, nós em relação às províncias ou aos governadores provinciais, não podemos dizer juridicamente que regredimos, porque nunca antes tinha existido algo parecido.
senão aquela figura de governo provincial que conhecemos. Portanto, aqui não há lugar a retrocesso, mas politicamente, porque a ideia original era essa, parecia que a Frelimo tinha chegado à conclusão que tinha que aceitar, e até lembro que durante o diálogo chegou-se a falar de nomeação de governadores provisoriamente, enquanto se estava a produzir aquela que fosse a lei, ou que viria a ser a lei definitiva e melhor trabalhada, elaborada. Então, chegados ao fim das diversas rondas, não sei quantas é que foram, ao telefone, etc., o que nós vimos é que é exatamente ao contrário. Aliás, o próprio líder da Renamo já veio dizer que não é o que ele queria, o que ele havia proposto. Exato, ele defendia, portanto, que os governadores deveriam ser eleitos. Portanto, a sua legitimidade devia ser uma legitimidade direta, porque a sua eleição seria uma eleição, digamos que pessoal, por voto universal, né? Direto, secreto e pessoal. Mas a Frelimo bateu com o pé, neste caso o governo, porque o Presidente esteve a negociar diretamente com o líder da Renamo, neste caso o governo bateu com o pé a dizer que a eleição direta destes governadores, dos presidentes, não poderia ser... Claro. Como é que analisa? Eu analiso isso como lógico perante um ambiente ou perante um estágio, digamos, o estágio da nossa democracia. Vejamos que no meio disto, onde eu devo dizer, portanto, para dizer que não seria disparar, aliás, sempre dissemos, a Frelimo largar mão, não é? Assim, tão facilmente, aquelas exigências da Renamo. Nós dissemos isso, porque trata-se de diminuir o poder central. E isso nunca o é de ânimo leve. E não é só, digamos que, ao nosso nível de Moçambique, em primeiro lugar ao nível da África, porque nós ainda estamos, em termos de evolução, pelo menos mental, neste capítulo de democracia, ainda estamos na Idade Média, digamos assim. Há muitos valores democráticos que nós colocamos em causa. E eu não estou a falar por falar, eu creio que tenho estado a ouvir dirigentes, alguns a dizer que não, porque esta democracia não tem nada a ver com a nossa maneira de ser e estar. Ser africanos. Estar, portanto, a maneira como nós queremos estar ou estamos habituados a estar. Então, outros dizem mesmo, não, foi-nos imposta a democracia, não era o que nós queríamos. Outros dizem que não, porque devia vir um bocadinho mais tarde do que veio, tanto veio um bocado mais cedo em relação àquilo que nós pretendíamos. E questionamos alguns valores da própria democracia, como sejam os mandatos. Nós já ouvimos falar de
era curial que os mandatos tivessem 7 anos, ou que continuassem a ser 5, mas aumentasse o número, em vez de 2 mandatos, 3, 15 anos. Quero dizer, para dizer que nós ainda estamos, pelo menos em termos intelectuais, em termos epistemológicos, vamos chamar assim, historicamente, o nosso conhecimento ainda está na Idade Média. Atrasado. Está na Idade Média, portanto, está a fazer o seu gradualismo. Mas, no meio desta proposta, eu estava a falar da mesa redonda, que foi, portanto, unânime em dizer que tudo bem, se tratar de uma condição para que estejamos em paz, uma paz militar, tudo bem, o resto vai se ver adiante. Saúde essa iniciativa de calar com as armas e calar definitivamente, e não na situação em que a gente se encontra de trégua indeterminada. Mas também a reflexão foi unânime em dizer que não via a razão porque é que este acordo foi mexer com a autarquia local. Portanto, aí é onde há um regredir. Uma autarquia que tinha um bocado mais de poder, uma autarquia que tinha no seu presidente um presidente que tinha legitimidade direta e que sem nunca, em nenhum momento, aliás, se o presidente da Renamo cria autarquias provinciais, seria absurdo que ele não quisesse a continuação da autarquia local. O que significa que foi a Frelimo que aproveitou e dolosamente, né? De uma forma sutil, em querer... De uma forma dolosa, subtil, né? Ir tocar com um direito adquirido dos moçambicanos. O que é que poderá estar por detrás? A apetência de se voltar ao centralismo. Nós não podemos dar volta às coisas, quer dizer, temos que chamar as coisas pelos seus nomes, né? O que acontece é que nós estamos a ver uma Frelimo que cada vez quer regressar à Constituição de 1975-77. Nós, se formos a encontrar uma comparação histórica, não há diferença com uma potência em regressar, e eu estou a repetir, já tinha dito isto no outro programa, uma potência de voltar, de voltar sim, embora não tenha sido a Frelimo a ter Estado, mas àquilo que eram os princípios do Estado Novo, o Estado salazarista. Por quê? Porque nós vimos que o Estado salazarista, quando se implantou em 1933, uma das coisas que fez foi diminuir no máximo os direitos, né, dos cidadãos. E eu até digo mais, lembro-me que não estava nascido, mas eu estou a dizer, lembro-me de ter estudado, né, que em 1958, se a memória não me falha, Salazar, que só viria a perder a vida 68, 10 anos mais tarde, Salazar teria mudado a Constituição, né, de 33, teria mudado a Constituição
para evitar a eleição do seu adversário, Humberto Delgado, à presidência. Na altura, a Constituição preconizava a eleição direta, passou para a eleição indireta. Essa eleição seria através do colégio. E o que está a acontecer é a mesma coisa. Agora, situação. O presidente, à semelhança do governador, tem de ser eleito por um colégio que se chama Assembleia. E isto não é mais do que uma apetência em centralizar, porque descentralização é exatamente criar pessoas coletivas públicas. Mas há umas descentralizações atípicas, esta é uma delas, que nós vemos, né, em que é uma descentralização concentrada. Porque em termos de poder, os poderes funcionais, né, há uma diminuição. Nós vemos com a tutela, uma tutela apertada, uma tutela que coloca uns instrumentos para o indivíduo estar à cautela toda hora. Portanto, se nós formos a ver, encontramos, portanto, o governo, né, a dissolver, né, a Assembleia. Encontramos o presidente a demitir, não é, o governador, os administradores, e encontramos até, e eu chamo até certo ponto absurdo, não é? Um dos poderes que é dado ao Conselho de Ministros, que é de dissolver a Assembleia, creio, se não for a Assembleia provincial, é a Assembleia, digamos que distrital. Mas mesmo assim, o absurdo onde é que está? É que o Conselho de Ministros não é eleito. Quem é eleito é o presidente. O governo não é o presidente. O governo é o conjunto daqueles ministros nomeados por alguém que foi eleito. Não vejo aqui onde é que está a legitimidade de o governo dissolver, por mais pequeno que seja o órgão, mas foi eleito. Ou seja, tem legitimidade para poder Exato. Então, governar. Um órgão que não foi eleito, aparecer a dissolver um órgão que foi eleito, é qualquer coisa de arrepiar os cabelos. Exato. Então, é aqui retirado, portanto... 270D. Sim, sim. É aqui retirado o direito do povo de poder eleger quem acha que pode conduzir os destinos de uma certa autarquia. É aí onde entra a questão do referendo? Entra porque se trata, primeiro, segundo a Constituição, no artigo 292, comecemos pelo artigo 135, né? O sufrágio universal direto, igual, secreto, pessoal e periódico constitui a regra geral de designação dos titulares dos órgãos eletivos de soberania das províncias e do poder local. Dos titulares dos órgãos. Então, aqui entra a Assembleia e entra o próprio
presidente que, por sua vez, é o órgão, porque ele é eleito diretamente. Então, a supressão deste direito, que nunca entrou em causa nas discussões sobre a paz em Moçambique, sobre a guerra, não há ninguém que venha dizer que os conflitos que a gente tem em Moçambique derivam de a gente ter autarquias locais. Pelo contrário, como eu dizia, Salazar, para evitar que Humberto Delgado um dia concorresse, não é um dia concorresse, estava até para concorrer, para que não concorresse, mudou a Constituição e passou, portanto, a criar um impedimento. Só podia entrar através de um partido, e o único partido na altura era a União Nacional, lá que se chamava, não tinha outro, portanto não havia Assembleia, portanto era contra o Parlamento, Salazar, e contra também a proliferação, a existência de mais do que um partido. Assim, ele impediu que concorrente entrasse no concurso, para além de mais tarde até ter eliminado fisicamente, como sabemos. Então, nós aqui podemos até dizer, pensar, que não somos impedidos de pensar, que a seguir a isto, se nós não nos levantarmos, a seguir o que a Frelimo vai fazer é exatamente o que fez em Angola. Em Angola, retirou-se, o direito de você concorrer como um candidato independente à presidência. Ou seja, há aqui uma mistura, portanto, a Moçambique está a misturar o regime presidencialista e parlamentista, ou seja, tenta unir estes dois modelos de governação. O que a Frelimo está a fazer, Moçambique somos todos nós, o que a Frelimo está a fazer é ir buscar aqui uma coisinha, ali outra coisinha, segundo a sua apetência política. Eu que estou a dizer que amanhã é capaz de também suprimir o direito de os indivíduos se candidatarem à presidência da República, passar a ser partidos ou grupos de partidos, coligação, e nem estou a ver grupo de pessoas até, estou a ver partidos ou grupo de partidos. Então, sempre com aquela percepção de que, sendo o partido o maior partido que Moçambique tem, o mais poderoso, porque está no poder, com mais possibilidades de ganhar, porque a legitimidade já não vai ser daquele indivíduo. É o que nós vimos, Por exemplo, sempre se falou, David Simango, Araújo, Amurano, Deus o tenha no melhor sítio, o presidente em Climane. O capital político não era do partido que representava, senão um valor acrescentado. Essas pessoas tinham e têm, primeiro, um capital político pessoal, e acrescido ao grupo em que está incerto. Eles chegaram onde chegaram. Então, o que acontece? Se suprimir o direito ao nível da presidência da República, então ficam com a possibilidade de ganharem só os partidos com maior expressão. E isto é próprio do animal político. Exato. Mas voltando a esta questão do referendo, o artigo 136 da Constituição da República de Moçambique diz que os cidadãos, eleitores recenseados no território, o referendo é decidido, número 2,
pelo Presidente da República sob proposta da Assembleia da República, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros e por iniciativa. Mas podemos saltar para o 292 para vermos as razões. O 292, creio que a linha E. Mas como eu referia... 292, as leis de revisão constitucional têm de respeitar, a linha é o sufrágio universal, direto, secreto, pessoal, igual e periódico na designação dos titulares eletivos dos órgãos. Isto até é repetição do artigo 136 que nós vimos atrás. Portanto, dos órgãos de soberania, das províncias e do poder local. Ora, o que eu estou a dizer é que a supressão daquela forma de eleição do presidente do município está, por conseguinte, em violação a estes princípios. Portanto, os limites materiais, o que é que se vai dizer depois? As alterações das matérias constantes do número são obrigatoriamente sujeitas a referendo. É indiscutível, é inequívoco que deva-se ir a referendo. Mas nós não precisamos de ir a referendo. A única coisa que o redator, porque isto aqui não foi proposto, nem deve ter sido discutido em nenhum momento a autarquia local. Em nenhum momento nas discussões, mesmo quando houve rondas, a autarquia do poder local nunca foi discutida, nunca foi, porque não, em nenhum momento se falou da autarquia local como motivo do conflito. Houve aí uma oportunidade de colocar, portanto... Isto foi como você é um caixa, não é? Está a arrumar as notas da caixa por maços de 100 ou lá o que seja, e você, malandrosamente, vai tirando umas notas ali pelo meio, autênticas, verdadeiras, e depois inculcar notas falsas. Foi o que se fez. É meter um documento no meio de muitos documentos. Há muitos casos. Há um caso que eu, quando estava na Nampula, me foi contado, do tempo colonial, em que um presidente lá da Câmara, na altura, o nome, salvo memória, se me falha, Baessa ou coisa parecida, lhe submeteram um documento e ele assinou sem verificar que um dos documentos era pedido dele de demissão. Quando veio lá da metrópole a sua demissão, ele parece que pegou em si, foi para lá, pura e simplesmente lhe entregaram o pedido, que foi a seu pedido, foste exonerado a seu pedido, olhou para aquilo, pronto. Exato. Então, o que é que eu quero dizer? É que, no meio do rol do problema das autarquias provinciais, de um modo geral, quero acreditar aquilo que o presidente da RENAMO disse, que eu não propus isto, eu propus uma eleição direta aos governadores, dos governadores provinciais. Eu não posso crer que alguém que propõe o mais recuse o menos. Portanto, está a propor a eleição direta dos presidentes de uma província, entre aspas, que se chamam governadores, e, entretanto, está contra os presidentes do município. Não faz sentido. Portanto, a Frelimo, diga-se a bom da verdade, foi maquiavélica, foi malandra, usando palavras simples. E que, olhando para estes aspectos todos, aliado ao aspecto dinheiro que não temos, ainda há pouco tempo está a valer que os médicos estagiários já foram
digamos, vedados o acesso ao seu subsídio. Tanto quando chegam à fase terminal do curso, entram para o estágio, que é a parte já prática, há um decreto que lhes dá um subsídio, que feitas as contas dava 33 mil meticais. E que foi descomunicado que o país não tem dinheiro, não vai lhes ser pago. Mesmo em relação às eleições que houve há pouco tempo, né, falou-se do dinheiro e que não se justificava, né? E o presidente até chegou apresentando este documento que leu no dia 7, chegou a dizer, não me lembro se não foi num briefing, muito informalmente, disse que com estes consensos deixaremos de ter intercalares, deixaremos de gastar dinheiro. Exato, mas... Ora, o referendo haveria, para além de outras desvantagens, gastar dinheiro. E depois com muitos problemas. Não temos a lei do referendo, depois colocar-se outros mais. Ora bem, se só temos autarquias em determinados distritos, não temos nos 153 distritos, vamos fazer referendo nos distritos que temos municípios, que são municípios, nas províncias onde temos municípios, vai ser todo o país? Como é que é? Então, eu penso que temos tantos problemas que este é um problema que não vem à mesa por desnecessário. Por quê? Eu repiso, que as autarquias locais nunca foram causa, porque nunca se discutiu, de conflito, de guerra. Exato. Pelo contrário, de paz. Eu falava aqui do artigo 136 da Constituição da República de Moçambique, que diz que o referendo, portanto, não pode ser feito num ano eleitoral. Então, a partir de abril deste ano, à altura em que provavelmente o Presidente da República possa anunciar a data da realização das eleições, não é possível fazer-se o referendo, mas há esta necessidade. Mas qual é o problema de retirar? De deixar estar como está o artigo 273, se a memória. Deixa estar como está. Neste pacote de centralização retirava-se o artigo em que os presidentes, em que indica que os presidentes devem ser eleitos, aliás, indicados pelo partido que tiver maioria na Assembleia Provincial. Ou seja, esse artigo deveria sair deste novo pacote de centralização. Devia ser proposto, não é? Pelo partido, pela Assembleia, que tem a maioria, né? Portanto, ele simplesmente seria nomeado, porque nem se passa, pelo menos no texto da lei, não se passa por alguma votação. É proposto, é nomeado. O partido que ganhou, propõe e nomeia. Não se discute. Mas aí também tem um outro problema, que é um problema que até apanha os próprios governadores provinciais. Porque, repara uma coisa, há eleições, não é? São 2, 3 partidos, e há um partido que tem, por exemplo, 35%, não é? E há um outro partido que tem 40%, estamos em 75%, não é? Há um outro partido que tem 5%, estamos em 80%. E 2 partidos têm 10%, já estamos 100%. O que acontece é que, se nós formos a ver, o partido que ganhou tem 35%, mas os partidos que perderam, quanto é que têm? Até podemos ir por 40% agora na Ampula. 40%, depois temos um que tem 30%, 70%. Outro tem 20%, 90%, outro tem 10%. Ok.
O de 40 é que ganhou. Propõe o presidente, propõe o governador. Como é que vai governar? Porque os que não, a não ser que arranje ali, mas pode não conseguir. Se for a partir... Deve coligar-se a um outro partido. E se não, mas a coligação é voluntária, não é obrigatória. E se estes não, mesmo quando coligados, a coligação no meio pode vir a partir-se. É o caso da Geringonça, está a ter sucesso, mas não é todos os dias. Aqueles ali, por qualquer razão, podem fazer cair. Não vão aprovar nenhum dos documentos, do orçamento, o programa de governação. Exato. Então, aqui também tem este problema, não só ao nível do distrito, como ao nível da província, como ao nível da autarquia local. Mas eu diria que, para mim, isto é só uma... Porque repare só que o importante aqui, no sentido negativo, foi o mexer o artigo 275, órgãos deliberativos e executivos, no seu número 3, né, diz: o órgão executivo da autarquia é dirigido por um presidente eleito por sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico dos cidadãos eleitores residentes na respectiva circunscrição territorial. Exato. Ora, a supressão disto aqui é uma apetência apenas centralizadora. Colhendo aqui algumas reações de académicos e outras figuras que se manifestaram após o anúncio deste novo acordo, estamos a falar, por exemplo, do académico Manuel de Araújo, que diz que eleger pessoas através de listas para depois serem os líderes dos partidos a escolherem a dedo quem deve dirigir, é aldrabar o povo. Claro! Portanto, diz que este é um recuo nas conquistas democráticas que os moçambicanos não devem aceitar, sob pena de estarem a trair aqueles que deram o seu sangue e vidas pela democracia em Moçambique. Ou seja, não concorda, portanto, com este novo modelo de indicação, de governação nas autarquias. Mas também temos aqui a reação do professor catedrático Brazão Mazula, que diz estar decepcionado com esta forma de governação das autarquias municipais, ou seja, recebeu esta notícia com grande abalo. Ficou bastante abalado, mas aqui vamos separar as águas. Uma coisa é um dado adquirido e depois volta-se atrás, estaca zero. Chama-se voltar atrás, recuar, regredir. E isto, no nosso contexto, desculpem, mas ossos do ofício, tinha que vir, mas não estou bem, como já devem ter notado. Então, dizia eu que só se pode falar de regredir, de recuar naquilo que nós já tínhamos em mão, que é o caso das autarquias locais. Agora, relativamente aos governos provinciais, nós não podemos afirmar juridicamente que recuamos, porque nunca tivemos. Referia mesmo a essa politicamente, sim, porque já havia uma expectativa, até posso chamar expectativa jurídica, ok? De vir de iure constituindo, portanto, do direito a constituir, de vir a plasmar-se, portanto, na Constituição, tal e qual o líder da Renamo nessa altura estava a pedir. E perante aquela pressão, daí que a Frelimo fez este compasso todo de espera, não é? Que eu, nesta reflexão, mesa redonda que houve ontem, eu disse que, se bem que um acordo é um ato jurídico que podemos chamar de contrato de direito político, direito público, não é? É preciso
também ter em conta que este acordo, no que concerne aos sujeitos, não é, deste acordo, nem todos estavam com a devida capacidade, condições psicológicas para poder negociar. Porque o acordo negocia-se em pé de igualdade. Enquanto que este acordo, se nós formos a ver, podemos fazer jus à realidade e dizer que foi um pacto leonino. Quer dizer, é como você negociar com um sequestrado, negociar com um raptado. Então, a tendência é de dizer sim a todas as condições. Até pode-se dar o contrário. Não é ele que está raptado, mas tem a família sequestrada e a condição é você assinar o cheque, um contrato, e não vai dizer que aquele contrato foi assinado em pé de igualdade. Portanto, aquele contrato inclusivamente é nulo, porque ele é produto de uma vis absoluta ou uma vez, portanto, coação, ou então uma coação, portanto, psicológica, uma coação física ou coação psicológica. Nota-se aqui um cansaço do líder da Renamo, Afonso Jacama, em dizer que pronto, já fiz o que eu pude e estou nas matas há muito tempo, estou aqui a ser mordido por mosquitos. Exato, quer dizer, porque se de facto houvesse boa-fé nisto, eu já teria saído na das matas. E nos negócios jurídicos, um dos princípios basilares, é exatamente a boa-fé. E depois tem outros princípios, mas a boa-fé em primeiro lugar. Era criar condições para o líder da Renamo descer e poder negociar em pé de igualdade, pelo menos igualdade psicológica. Não naquelas condições. Portanto, não discutimos esses aspectos para dizer o quê? Que a Frelimo fez isto, jogou com o tempo, jogou com as adversidades, as intempéries, tudo aquilo que é contra uma pessoa humana, para depois daí tirar um acordo destes e dizer que, olha, nós chegamos a um acordo. Não. Numa vis compulsiva, não se pode falar de um acordo com sanidade psicológica, porque há uma coação psicológica, no mínimo. E até podemos dizer, ele quer sair, mas não pode sair, está refém. Existe também uma vis absoluta, uma coação física e coação psicológica também, que é uma vis compulsiva, como dizem os conceitos latinizados do direito civil. E o direito civil é mãe de todos os direitos, mesmo o público não se sabe. Não se pode violar todos os princípios gerais do direito civil. Então, tirando estes aspectos, portanto, para nós estarmos a complicar a coisa, é por isso que os militares, os políticos dizem, coloca os juristas longe se você quer encontrar acordos entre militares e políticos. Tudo bem, não gostam de nós eles. Só gostam quando a gente diz sim ao que eles já vinham pensando, o que eles gostam. Mas quando a gente diz chefe não deve ser assim, pronto, este é mau jurista, é mau conselheiro, etc, etc. Mas, entretanto, o que eu quero dizer é que não é o acordo ideal. Por tudo aquilo que nós acompanhamos, não é o acordo ideal. Que implicações isso terá a longo prazo? Já que não é um acordo ideal? Implicações que terá, que advirão daí, são conflitos. É verdade que a partir do dia que se vai pôr em prática esta lei, não é? De jure constituinte, portanto, a aprovar-se, Moçambique já não vai ser a mesma coisa, é verdade. Agora, resta saber se não vai ser a mesma coisa no sentido positivo ou negativo, porque eu estou
a acreditar que aí há mais condições para conflitos do que condições para pacificação. Porque é só de ver, o governador está consigo ao lado, que até por aquilo que eu li, eu ouvi com os próprios que estiveram envolvidos na negociação, é que a Frelimo até queria que o secretário de Estado estivesse acima do governador. E o líder da Renamo disse não. Quer dizer, não basta ter produzido governadores à sua maneira, a sua imagem centralizadora, inspirada no centralismo democrático, a sua imagem inspirada no marxismo-leninismo. Eu dei o exemplo do Estado Novo, mas esse era inspirado, não é, no fascismo, não é, no centralismo fascista, mas os dois são ditaduras. Exato. Os dois regimes, tanto a ditadura do proletariado, que é do operários e camponeses, como a ditadura da minoria dos ilustrados, né? Dos fascistas. Ditaduras são ditaduras. Uma é ditadura da maioria por uma minoria, a outra é ditadura de uma minoria pela maioria, mas tudo é ditadura. A ditadura é a mesma coisa. Exato. Última questão, Dr. Farambulos, para podermos passar para o nosso último tema. O processo, este novo pacote já foi submetido à Assembleia da República, ou seja, já não há possibilidade de se voltar com o que já está neste novo pacote. Não, eu não acredito nessas posições categóricas, porque primeiro é preciso dizer que é um produto do homem, não é um produto divino, não é um produto de Deus. Portanto, está longe de ser um produto, não é, perfeito. Mas olhando para as circunstâncias... Então, significa... Não, olha, para já, uma revisão a partir da sua deposição à discussão vão 90 dias, 3 meses. Nestes 3 meses, pode-se, sim senhora, aproximar-se à Comissão dos Assuntos Jurídicos, por onde o documento vai passar. É possível aproximar-se à Assembleia, à Comissão das Petições. Quer dizer, muita coisa pode-se fazer, mesmo depois de aprovado, não é, na Assembleia, antes de chegar, portanto, à promulgação. Apesar de ser por 2/3, não é, pode-se muito bem recorrer-se ao Conselho Constitucional para poder fazer uma fiscalização concreta, neste caso. Preventiva, acredito que quem negociou foi o Presidente, quem submeteu à Assembleia foi o Presidente. Quando aprovar, não será ele, antes de promulgar, que vai mandar, portanto, para o Conselho Constitucional. Isso. Tanto é que quando se trata também de uma lei constitucional com 2/3, diz que o Presidente não pode negar. Por quê? Porque quando se trata de uma lei ordinária, quando vem, não é, devolvida, quando ela é rediscutida e sai aprovada por uma maioria de 2/3, ele obrigatoriamente tem que promulgar. Portanto, pode-se recorrer ao Conselho Constitucional e são vários, até uma pressão política e social pode muito bem chamar a consciência a Frelimo. Por quê? Porque o que tem de mau e péssimo esta proposta é exatamente aqui no artigo 275, número 3. É o pior de tudo. Portanto, 275, número 3, o presidente da autarquia deixar de ser eleito. Então, aqui eu penso que a Frelimo não perde nada, pelo contrário, podia fazer muito bem uma meia-culpa, quem sabe pedir desculpas, tem uma grande virtude do que continuar, não é,
a arrogar como quem tem a razão na barriga, porque, na verdade, está mais do que claro que não devia ter mexido a autarquia local, porque não tem nada a ver. Há então essa possibilidade de não se mexer o artigo 275 no seu número 3. E toda a parte que tem a ver com o poder local, que começa no 270, se não me engano. Portanto, não tem nada que mexer porque nunca esteve em causa nas diversas discussões. Portanto, que mantenha, porque não poder local. A partir de 271, não precisa mexer até 281. Não precisa mexer. Exato. Que mexa os governadores provinciais, que vai ser bom para tosse. Eu chamo aquilo uma mina, não é uma bolsa de conflitos. É uma mina de conflitos. Como eu estive a exemplificar um pouco, quer dizer, um Conselho de Ministros ter que dissolver um órgão que foi eleito ao nível provincial, ao nível distrital, né? Um presidente ter que demitir, né, um administrador, né? Diz lá o brocardo latino, né? Aquela não capta moscas, né? Não capta moscas, quer dizer, a águia não papa moscas, quer dizer, uma pessoa grande não tem que se preocupar com coisinhas, com bagatelas, com mesquinhices. E neste caso concreto, eu não sei por que razão é que foi colocado aí o presidente, quer dizer, uma tal apetência de controlar, centralizador, não é uma apetência centralizadora, né? E até tem que nomear os administradores, demitir os administradores, quer dizer, exato. Eu não percebo, ainda teremos tempo, porque eu estou a fazer um estudo mais cuidado, eu vou trazer em algum sítio ou lá na Comissão dos Assuntos Jurídicos, que até nem é proibido assistir pelo regimento, e eu vou lá assistir, se tiver o calendário das discussões, e vou convidar mais pessoas, porque até as pessoas não sabem que a assistência dos trabalhos das comissões é aberta ao público. Exato. Então vamos assistir, porque queremos ouvir quais são os argumentos que eles têm para poder recusar, porque eu sei que há de haver uma reação, não é? De partidos e da sociedade civil que vai ser encaminhada para a Assembleia da República. Exato. Nós vamos passar para o nosso último tema. Temos muito pouco tempo, Dr. Frangulos, 10 minutos para falarmos desta renúncia do Presidente, já não é Presidente, portanto renunciou ao cargo de Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e em seu lugar está Cyril Ramaphosa. Dr. Frangulos, os sul-africanos, pelo menos, devem estar a dizer neste momento que, finalmente, Jacob Zuma já é uma carta fora do baralho. Já até estiveram a dançar, não é? De contentes. E eu faço votos que essa alegria não sai defraudada por aquilo que estamos a ver. Eu mesmo estou defraudado porque aplaudi aquela situação do Zimbábue com Mnangagwa, mas que, afinal de contas, a montanha pariu ou está a parir um ratinho, nem um rato. Mas lá atrás da orelha eu dizia, tinha as minhas dúvidas, porque o Mnangagwa tinha sido colega de luta do Zuma, não, do Mugabe, e que tinha sido ministro da Defesa, ministro da Segurança. Mas, bom, como é possível, não é? Haver exceção, então tinha sido uma exceção. Mas é aquilo que estamos a ver. Os Estados Unidos repristinaram as sanções. Os ministros, o governo todo está
impedido de entrar nos Estados Unidos. Acredito que também na Grã-Bretanha, porque não me consta ainda que tinham levantado. Estas sanções surgem logo após o presidente Mnangagwa ter dito que a questão das terras era irreversível, ou seja, que não há possibilidade dos farmeiros brancos poderem reaver as terras que dantes pertenciam. E eu acredito que lá pelo meio, porque nós não temos muito acesso às notícias, sabe muito bem, quando são colegas, as notícias não fluem. Aquelas notícias, sobretudo, que são contra os colegas. Mas creio que há de haver outras coisas mais. Exato, mas olhando para esta renúncia de Jacob Zuma... A renúncia de Jacob Zuma era incontornável, era de esperar, porque ele, para começar, já não tinha prestígio nenhum, não emprestava já prestígio algum ao ANC, ao seu partido em primeiro lugar. E colocava-se um grande problema perante os 786 casos de corrupção, de venda de armas e por aí em diante. Colocava em questão o próprio partido nas próximas eleições de 2019. De tal ordem que nós vimos ele teria escapado a 8 moções de censura da oposição, exatamente porque o ANC não quis dar, os seus votos para empurrar o Zuma. E não podia dar naquela altura, como não podia dar agora, daí que tiveram que negociar. Por quê? Porque quando se sai naquelas condições de ser empurrado ou por impeachment ou por um voto de não confiança, primeiro porque cai todo o governo, segundo porque perde as regalias de ter sido e as imunidades. Então, quando cai o governo todo, qual é a consequência imediata? Novas eleições. E em muito pouco tempo, o ANC não conseguia ver que tipo de trabalho político haveria de fazer para poder remoralizar-se, para poder outra vez fazer o marketing político, outra vez resgatar a confiança dos sul-africanos. Seria uma morte do ANC? Uma morte certa. Então, tiveram que sentar com ele, dizer: camarada, amigo, veja o que é que está a fazer. Sem dizer que lá pelo meio trata-se de partidos que vêm da luta armada. Não pode o Estado estar em causa. Longe dos microfones, longe das telas. Amigo, sabe muito bem, quando você quer pôr o Estado em causa, o que acontece? Você mesmo há de ter feito isso durante a luta, da emancipação. Portanto, não foi de mão beijada que ele deixa o governo. Muita coisa esteve em causa e das principais, não a questão pessoal dele, porque também ele sabe que depois de sair, porque uma das coisas, quando se está sentado em cima de, 786 processos, nem que fosse só 2, quando você sai, então o cheiro daqueles processos é quando também sai. Ou seja, ele neste momento está mais fragilizado, ou seja, há a possibilidade... Fragilizado está há muito tempo. O maior problema que ele fazia, até chegou a pedir 1 ano, é exatamente para ver se consegue, controlar estes processos. Como presidente e como cidadão comum, a coisa é diferente. Porque sabes que o maior escândalo que o próprio Ramaphosa teria falado logo na posse em dezembro é exatamente, remoralizar o partido, tirando da sua captura, porque
o partido estava capturado, o governo, o Estado estava capturado e que haveria de ir atrás daqueles que capturaram. Ora, isso não podia ser, né, de agrado daquele que deixou capturar o Estado e não sem contrapartidas. Sabemos que com contrapartidas. Exato, e neste momento Cyril Ramaphosa tem a dura missão de poder limpar a imagem do ANC, pelo menos neste período. Haverá sacrificados. Aliás, já há detenções. Até semana passada eram 7, de entre os quais um irmão dos Guptas, ou filho dos Guptas. E sabe que os Guptas, não é uma das famílias não sul-africana e também não de cor, que capturou o Estado sul-africano. Então, esses 7 que foram detidos por aquela polícia de elite, os falcões, não é? Nesta altura devem estar perante declarações, confissões bombásticas, e que depois do Zuma sair, eu não sei se ele não vai ser também a peça que vai ser utilizada para poder remoralizar o ANC, tentar resgatar o prestígio e o grande capital político que o ANC já teve. Em 94, né, quando foi das eleições, creio que o Mandela sai em 90, as eleições são em 94, que era quase 100%. Aliás, o Cyril Ramaphosa, no seu discurso de tomada de posse, disse que queria resgatar os ideais de Nelson Mandela. E depois é preciso dizer que ele foi o menino bonito de Nelson Mandela. Daí que, com a saída de Mandela, ele foi vítima dos caciques do ANC. E ele até teve que abandonar a atividade política durante um tempo e meteu-se em negócio. Ele, como sindicalista, ele dirigia um grupo muito numeroso, né? E creio que se saiu bem, e sem indícios, não tenho informações, sem indícios de corrupção. Na revista Forbes de 2012, ele aparece com cerca de 350 milhões de euros, portanto, da sua riqueza pessoal. Se a verdade é que muitos vão empowermentar-se lá no governo, roubando, né, fazendo todas aquelas poucas vergonhices que o Zuma andou a fazer, com toda a arrogância de que ele era, na altura, capaz. Com Ramaphosa, percepciona-se que ele não terá motivos de fazer nem sequer o mínimo daquilo que foi a pouca vergonha da governação de 9 anos de Zuma. Exato. Estamos mesmo no final deste debate, desta análise. Obrigado, Dr. Frangulos, por teres estado aqui mais uma vez. Até para a semana. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Já voltamos para as notícias. Até já.